Bom, eu tô falando desde o início do programa sobre o afastamento de trabalhadores, que é uma realidade preocupante, né? Que a saúde mental do Brasil exige uma atenção urgente, né? Uhum. E eu entendo e as matérias que eu vejo e leio, fala muito na questão da prevenção, no suporte e também no caso de trabalhadores, de uma responsabilidade compartilhada, ou seja, governo, empresas e sociedade. Até porque tem aí agora uma norma regulamentadora que fala da questão psicossocial. As empresas vão ter que ter uma atenção maior na questão psicossocial. Claro que os empresários dizem que o governo também tem que oferecer essas condições. Sim. Bom, o fato é que os números são alarmantes e a situação é preocupante, né, doutora Fábio? Uhum. Com certeza, Beto. A norma, né, assim, que as pessoas, os empresários estão gritando tanto, né, na verdade ela vem reforçar um pensamento que já existe, né, assim, desse olhar ao ambiente de trabalho. Porque eu entendo a empresa, né, qualquer ambiente, escola, enfim, ele é uma repercussão da nossa sociedade, né, é um espaço microsocial mesmo, onde as dificuldades se reproduzem, né, e aí a gente precisa, assim, ter uma corresponsabilidade da saúde desse ambiente, né, então essa norma regulamentadora nada mais vem a reforçar essa ideia de que eu, como empresária, como líder, né, eu preciso ter uma responsabilidade com o meu local de trabalho. Obviamente, eu não vou resolver todo o problema de saúde da humanidade, né? Mas eu preciso prestar atenção, né? Assim, é óbvio que todas as empresas têm um objetivo de lucro e a gente concorda, né? Ninguém está questionando isso, mas é importante que eu olhe para o indivíduo que está trabalhando comigo como pessoa, não como uma máquina reprodutora, né? Assim, e para isso eu preciso então garantir boas condições de trabalho. Claro. Bom, você também trabalha com clínica, né, doutora Fábio, Sim. mas também tem essa experiência de um trabalho com empresas. E eu estou lendo um livro aqui chamado Jesus para Estressados, olha só, imagens poderosas para superar o esgotamento. Até sugiro esse livro, é muito bom, que trata Uhum. sobre o burnout, muito sobre o burnout, sobre trabalho também. E tem uma frase, tem uma parte aqui que diz que o aumento de doenças ligadas ao burnout é também um resultado de uma má liderança. O que lhe parece essa frase? Claro, Uhum. tá dentro de um contexto, mas quem é o líder também, né, tem que fazer com que as coisas aconteçam de um outro jeito, para que não aconteça tantos problemas com saúde mental dos trabalhadores. Uhum. A gente poderia afirmar que o líder dá o tom da empresa, né? E cabe a ele dar limites e diretrizes para toda a carruagem ali da empresa, né? Quando a gente tem líderes com posturas abusivas, né? Que são desrespeitosos no trabalho ou que exercem uma pressão excessiva, né? Eles acabam reproduzindo isso não só diretamente, mas com toda a liderança do espaço de trabalho, né? E a gente sabe que são fatores, então, que se relacionam tanto com adoecimento como quanto a baixa da produtividade, né? Que eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Quem é líder precisa entender, né? Que cuidar da saúde do meu funcionário aumenta a minha produtividade, né? E aumenta a minha lucratividade, portanto, né? Então, o que parece às vezes que é uma intervenção que vai me gerar custo, num primeiro momento talvez sim, mas a médio e longo prazo, né, tem estimativas que falam de 1 para 4 até 6, né, de lucratividade a partir desse investimento, assim, né, e eu falo nisso porque eu sei que as empresas pensam nesse número e é elas que tomam as decisões em relação a isso, né, então que a gente possa entender que investir na qualidade, no bem-estar das pessoas, né, fazer com que as pessoas estejam trabalhando mais satisfeitas, de modo mais coerente com seus valores, e isso corrobora positivamente com a empresa. Claro. Não, e aí tem uma questão econômica também, né? Porque se os números são alarmantes, se o afastamento de trabalhadores é uma realidade preocupante, isso afeta a economia também, né? Com Não só da empresa, certeza. a economia como um todo, porque Como um o todo. INSS está pagando ali também, quer dizer, são outros Uhum. transtornos que dizem que muitas pessoas estão sendo afastadas, né? E estão sendo bancadas pelo INSS, e isso é um problema econômico também para o país, né?
Isso para todos nós. Se fala na casa de 1 trilhão, assim, o custo direto com saúde mental, assim, né, Um no setor trilhão? público, 1 trilhão. Direto, eu diria, né, porque tem um custo que a gente não mensura, né, que é, por exemplo, aquele trabalhador que se machuca lá numa máquina, né, e que vai ser contabilizado como um acidente físico e que muitas vezes tem por trás um estresse, né, tem por trás uma má gestão dos horários de trabalho, enfim, mas direto a gente enxerga em torno de 1 trilhão, assim. Então, e que todos nós pagamos, né, Beto? Assim, não é, É dinheiro, todos, é dinheiro nosso. é nosso dinheiro que está nos impostos, né, assim, e que diz respeito, então, a todo mundo, né, que às vezes as pessoas pensam que vai fazer só pelo outro, né? E não é só pelo outro, é pelo sistema, né? Eu tenho que pensar na minha sociedade como um todo, né? Quando eu não cuido, então, desse ambiente, eu sou afetado direto e indiretamente. Lá não é só a empresa lá do dono da empresa, porque olha só em 2024, eu peguei aqui um dado, o INSS concedeu quase 500 mil benefícios por incapacidade temporária, seja por acidentes de trabalho ou por auxílio doença comum. Quer dizer, em relação a 2023, teve um aumento de 63%. Então, se é o INSS concedendo esses benefícios, quer dizer, todos nós estamos pagando essa conta. Todos nós, não é só o dono daquela empresa né? Sim, e isso que fica, a gente acredita que esses valores são subestimados. Exatamente. Porque tem um fenômeno que a gente chama de presenteísmo, né? Que é aquela pessoa que até vai no trabalho, mas que está tão adoecida que não produz. Né? Então ela está ali cumprindo, né? Digamos, bateu o cartão dela às 8 e vai ficar até o final do dia, mas ela não dá conta de exercer a função como esperado, assim, né? Então, certamente, assim, só falando de números, né? E a gente tem aí um prejuízo gigante, assim, e o que eu sempre trago é essa corresponsabilidade, né? Todos nós precisamos nos engajar nisso, assim. Claro. Todos nós, eu quero dar um exemplo. A pessoa, ela é apaixonada pelo seu trabalho. Ela se joga no seu trabalho. Ela quer trabalhar. Meu Deus, eu me dedico tudo pelo trabalho. Isso é um problema também, né? Também, também. Eu gosto de usar uma imagem que é uma pizza, né, Beto? Todo mundo já olhou uma pizza em algum momento. Me fala em pizza agora, de manhã cedo, assim, que eu já tô pensando no almoço. Mas vamos lá, Fábio. Que idealmente a gente precisa de fatias equilibradas, né? E essas fatias são áreas da nossa vida. Então, ok, que em algum momento eu tenha um aumento de investimento no trabalho, porque eu tenho um objetivo específico, eu estou precisando ali, sei lá, rentabilizar para comprar o meu carro, sei lá eu, né? Qual o motivo que cada um pode ter. Mas isso não deve se estender, né? Porque se a gente vai pensar em pilares que estão ligados à promoção de saúde, eu preciso pensar no meu tempo de qualidade com as minhas relações, com os meus familiares, amigos, lazer, tempo de sono adequado, né? Então, se eu trabalho demais, dificilmente eu vou dar conta de cumprir as horas de sono esperadas, né, para uma qualidade de saúde, assim. Então, o trabalhar excessivamente, muitas horas, não significa produtividade necessariamente, né, porque a gente produz por um tempo, sabe, mais ou menos como aquele brinquedinho de corda que a gente gira, ele começa bem, mas daqui a pouco ele vai falhar, né? Ele vai apresentar adoecimento. Porque aí é da pessoa, né? Quer dizer, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu quero fazer melhor, eu quero me empenhar por isso, eu me dedico, eu me jogo nisso e às vezes isso acaba, né? Quer dizer, nem é culpa do líder, né? O cara que não está se dando conta que ele está adoecendo, né? Sim, que aí a gente poderia abrir várias janelinhas, né? Por que essa pessoa precisa trabalhar tanto, né? Se a gente vai olhar provavelmente para a vida dessa pessoa, tem questões ali que precisam ser trabalhadas, seja da crença, né, do espaço do trabalho, né? Eu já ouvi de alguns pacientes assim que não conseguem, não se permitem parar, porque tem uma aprendizagem de que o trabalho é que gera assim o valor da pessoa, né? Então isso também a gente precisa trabalhar muitas vezes para que haja esse equilíbrio, né? Todo excesso, equilíbrio perfeito não existe, mas todo excesso gera um adoecimento a médio e longo prazo. Isso é, assim, fato, né? Não tem
um que vai ser diferente, assim. A questão é quais são as motivações que me levam, então, a trabalhar desse modo. Se não é uma pressão direta do meu trabalho, às vezes tem uma pressão indireta, né? Tem questões de crença mesmo que a gente vai construindo ao longo da vida. Claro, quero dar um bom dia para... Nós estamos fazendo uma meta aqui de 10 pessoas assistindo pelo YouTube. Já temos 12 pessoas assistindo pelo YouTube. Olha, que chique. Batendo recorde aqui. youtube.com/acredita F5. Se nós chegar a 15 aqui, a gente já vai ficar muito feliz. Cliquem lá e sejam nossos seguidores também. Nós precisamos de pessoas inscritas no nosso Face. Nós estamos conversando com a doutora Fabiana Silva Costa. Nós estamos falando sobre a questão da saúde mental, o afastamento de trabalhadores, que é uma realidade preocupante. A crise da saúde mental no Brasil exige uma atenção urgente, foco na prevenção. Eu vou fazer aquela perguntinha básica, assim, 5 coisas que a pessoa pode fazer. Primeiro, alertar alguns líderes e donos de empresas, não mandem trabalho para as pessoas no fim de semana, né? Se a pessoa tem fim de semana para folgar, se ela folga no sábado, se ela folga no domingo, né? Ela não quer receber trabalho pro WhatsApp, né? Recadinho pelo WhatsApp. Então, por favor. Não pode, né? Não pode, né? Não pode, mas tem gente que manda, né? Então, por favor, cuidem disso, porque isso é cuidar da saúde do trabalhador. O cara quer folgar no fim de semana, né? Não quer receber recado de, olha, amanhã tem reunião, quarta-feira tem não sei o quê. Acontece isso, né? O pessoal tá mandando... O pessoal está mandando recado aqui, a Marilei, o pessoal aqui, o Diego Bilhalva, programa lindo como sempre, assunto muito importante, a psicoterapia, o Diego está mandando aqui, ele que mora, acho que mora em Canoas, na região da metropolitana, está mandando um recado aqui elogiando. E como fazer para a gente diminuir essa crise de saúde mental, a gente trabalhar com tranquilidade, a gente ter uma boa relação... alguns tópicos, sem ser piegas com aquela coisa assim de 5 maneiras de ser melhor, ser mais feliz, né? Exatamente. A receita. Como a gente está falando das empresas, essa norma regulamentadora, ela tem força de lei, né? Assim, então, a partir de maio, as empresas serão acionadas, primeiro mediante denúncia e, na sequência, com fiscalização mesmo. Então, querendo ou não querendo, gostando ou não, né, as empresas precisarão olhar para esse tópico, né, assim, e aí a gente poderia também falar de vários aspectos, assim, né, a gente vai falar de algumas coisas que eu individualmente posso fazer, mas a gente não está desconsiderando que existe todo um sistema que nos impele muitas vezes ao contrário daquilo que é recomendado, né, então a gente sabe que se alimentar bem, fazer exercício, cuidar do sono, controle de estresse e cuidado na qualidade das relações. São os 5 pilares para a saúde geral, né, Beto? Assim, não só a saúde mental, porque a gente está falando, claro, didaticamente a gente separa o mental do físico, mas a gente tem que pensar que a gente é um organismo integrado. É um combo, é um combo. E isso é uma coisa só. Então, os pensamentos, as emoções não são nuvens que sobrevoam a nossa cabeça, né? Elas estão interagindo com todo o nosso organismo, assim. Então, isso é o que eu posso fazer individualmente. Claro que em termos de políticas públicas, né, a gente espera também que haja um controle de violência, que hajam espaços onde as pessoas possam compartilhar e se exercitar de modo tranquilo, né? Isso é o nosso mundo ideal, espaços né? de lazer, cultura. Exatamente, assim. Então, isso é o que a gente deseja, né? Assim, porque sempre que a gente vai falar de saúde, a gente tem que pensar quase numa receita de bolo, onde não é só um ingrediente que vai nos levar a ter saúde ou doença, né? E parte desse ingrediente é social, parte é individual, parte é genético, né? Então, tá tudo interagindo, mas é claro, né? Como eu digo às vezes para os meus pacientes, assim, vamos fazer o que está ao nosso alcance, né? A gente não vai esperar que tudo fique perfeito para que a gente possa buscar o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, né? Exatamente, eu trago o meu testemunho aqui, a academia para mim desde agosto está me fazendo muito bem para a saúde mental, quer dizer, exercícios físicos não é só para estética, né? Não, é uma prevenção para demência, é uma prevenção para o Alzheimer, é uma prevenção para depressão, para síndromes, para ansiedade. É muito bom exercício físico. Isso, prevenção e tratamento, né? Prevenção. Assim, e hoje a gente sabe assim que o exercício atua na neurogênese, né? Então, ou seja, na regeneração dos nossos neurônios, né? Algo que é novo assim no nosso conhecimento até, né? Pensando em termos de ciência.
mas que a gente sabia já desse efeito. É bom fazer exercício, né? Mas cada vez mais a gente tem elementos, né, que nos dizem por que é bom, né? Então, todos nós deveríamos ter a oportunidade de fazer isso, mas para isso, muitas vezes a gente precisa numa flexibilização, por exemplo, do trabalho, né? Se a gente vai pensar no trabalhador geral, que acorda cedo, que vai se deslocar ali por 1h30, 2 horas, vai trabalhar e voltar, que hora ele vai fazer isso, né? Então, muitas vezes, eu faço essa crítica, assim, no sentido de que a gente traz orientações que não são factíveis, às vezes, para o todo da população. Nem todo mundo pode fazer como o CEO da Netflix, né? Que tem surf no meio do expediente e folgas flexíveis, né? Seria eles atraem a geração Z, né? O pessoal, eu tô trabalhando, de repente, eu vou surfar agora, né? Uhum. Não dá, né? Nem todo empresário. Mas daqui a pouco a gente pode encontrar, né? E aí a participação, né, de quem lidera, assim, sei lá, daqui a pouco pode se liberar meia hora mais cedo, pode se pensar num exercício no espaço de trabalho, né? Não sei. Uma parada, sei lá, alguma coisa. Sejam criativos, né? Exatamente. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode produzir aí e melhorar a qualidade. Eu falei aqui do CEO da Netflix porque eu estava dando uma olhada sobre... Esse cara é fantástico, né? Reed Racing, o nome dele. Ele descreve que as empresas deveriam funcionar como uma equipe, mas não como uma família. Uhum. Entenda o que a aceitação em receber um feedback tem a ver com isso, né? Ele até escreveu um livro a respeito. Ele disse: família é sobre amor incondicional. Uma equipe dos sonhos é se esforçar para ser bom companheiro de trabalho e saber que você pode não estar no time para sempre. Então, trabalho, família é família. Uhum. Sim, são espaços diferentes, mas que é importante que a gente tenha, talvez isso que ele traga, né? Assim, uma boa relação com os meus parceiros de trabalho. Afinal, boa parte do nosso dia é junto com os parceiros de trabalho, né? Então, se eu tenho um ambiente onde eu me sinto assediada moralmente, onde eu não tenho a valorização do meu esforço, onde eu não tenho perspectiva mesmo de melhora de salário e até o reconhecimento mesmo de que eu estou evoluindo, muito difícil que eu me sinta bem, né? Então, essa é a parte do ambiente da empresa. É o feedback. Também o feedback, mas a promoção mesmo, né, Beto? Assim, que as empresas possam entender que elas são agentes promotores de desenvolvimento humano, né? Na medida que elas oportunizam o crescimento e que elas têm programas estruturados, né, com profissionais qualificados que saibam fazer isso, porque muitas vezes a empresa contrata uma palestrinha lá pontual, né? Não quer dizer que alguém não seja sensibilizado, mas não é desse tipo de intervenção que a gente está falando, né? A gente está falando de algo mais estruturado, assim, que realmente possa promover mudança. Entendi o palestrinho, entre aspas, aí, porque assim, e é importante falar sobre isso, a gente tem que falar de forma bem, bem forte. Né? Tem muita gente que não entende nada de saúde mental, né, influenciando as pessoas, dando palestras, enfim, quer dizer, não tem preparo nenhum. Então surgiram os influencers aí na área da saúde mental, dando dicas, né, ditando normas, enfim, e as pessoas caem nisso, né? E alguns empresários acabam contratando, aí vai lá dar uma palestrinha e tal, influência motivacional, mas não muda a estrutura, é isso, né? Não muda. E aí fica caro, né? Assim, então eu vou contratar uma pessoa que não está dentro de um pensamento de programa de intervenção, fica muito caro, porque não vai me dar resultado nenhum, assim. Né? E infelizmente eu até acredito assim na boa intenção das pessoas de compartilharem as suas experiências, né? Quando tem ali um adoecimento mental, mas muitas pessoas propagam informações errôneas, né? Então o fato de eu ter um diagnóstico não me habilita a ensinar sobre esse diagnóstico, né? E é isso que as pessoas precisam refletir. Elas podem contribuir daqui a pouco inseridas num contexto, né, maior de intervenção, mas isoladamente acaba sendo um custo realmente sem retorno. Né? Muito bem. É por isso que a gente fez uma entrevistona aqui, não fez uma entrevistinha. Nós fizemos com a doutora Fabiana Silva Costa, que tem qualificação, se preparou para isso, estudou para isso, é mestre, doutora, e
tá colocando aqui seus conhecimentos, né? Compartilhando seus conhecimentos de tantos anos de estudo. É isso que a gente fala quando a gente fala em fonte, em profissionais, né? Ou um jornalista profissional que tenha o seu diploma, uma psicóloga, enfim, as pessoas que estão preparadas para trabalhar nas suas áreas, não qualquer um que de repente lê um livro e começa a dar palestra, né? Começa a ser influencer. É isso que a gente quer dizer, é contratar profissionais. Isso aí. Uhum. Obrigado, viu, Fábio? Eu fico muito feliz de te ouvir, de te assistir. Um abraço na família toda aí. E não trabalha demais para não ter burnout, tá? Não, estou tentando. Te cuida aí com a Lívia, com a Cecília. Um abraço pro Marcelo, pra família toda. Obrigada. Pro Nereu. Beijo para vocês. Muito obrigada. O seu Nereu, que é o pai da Fábio, ele veio aqui assistir um jogo do Juventude. E aí nós fomos na cadeira. Ele veio com a Cecília ou com a Lívia, Fábio? Com a Lívia. Com a Lívia. Veio com a neta e aí ele parou na lojinha do Juventude, ele fez um rancho pra menina. Camisa, boné, pipoca. Nem gosta do Juventude. Meu Deus do céu. Juventudista pra sempre. O que foi, Margot? Não entendi. 50 anos. A Margot tá me lembrando, 50 anos do estádio Alfredo Jaconi hoje. Olha só, então eu vou lembrar o pai. Não sei se 50 anos. 1975 teve até jogo na neve, Juventude Inter de Santa Maria, jogo na neve. Agora o pai é até sócio, olha que... Olha ali, olha. E nas cadeiras, né? Esse é sócio chique, tem né? que ser na cadeira. Obrigado, doutora Fabiana da Silva Costa, obrigado pela reflexão e outras vezes vamos conversar mais sobre isso, que é um assunto muito importante. Parabéns pelo teu trabalho também. Obrigada, à disposição.